Pessoal, Medo, professor. vamos começar, tá bom? Temos uma atividade na página 225 para a gente corrigir, tá bom? Peguem os livros de vocês e abram na página 225. Qual é o livro agora, professor? História. História 225. 200. 2, 5. Bom? Vamos lá. Pesquise e organize um mapa do Mediterrâneo. Os povos que navegaram por ele na antiguidade, dando ênfase às principais rotas adotadas. O que é que meus queridos fizeram, né? Posso ler, professor? Eu consegui fazer, mas não ficou parecido com o que o senhor... Sim, visivelmente eu você consegui não fazer, pelo gostou. menos. Aqui, deixa eu mostrar. É só achar, né? Aqui, encontrei. Pronto, eu só quero que você leia. Quem não quiser mostrar, basta ler, tá bom? Sim. Povos da antiguidade que navegaram pelo mar Mediterrâneo e suas principais rotas. Não ficou muito esclarecido como o senhor queria, por exemplo, não consegui pôr uma data e algumas das civilizações aqui, alguns dos grupos podem não ser realmente navegantes, mas é que eu vi numa pesquisa que eu fiz, inclusive eu utilizei um volume funcional para fazer, aí eu encontrei algumas citações de outras civilizações, eu pensei, se existiam essas outras civilizações da antiguidade, será que elas também poderiam utilizar o mar Mediterrâneo como meio de passagem? Então, eu também as coloquei aqui. Eu vou lê-las agora. Fenícios, gregos, vikings, persas, egípcios, romanos e árabes. Além disso, o Mediterrâneo foi uma importante rota de acesso ao Oriente durante a Idade Média, cujas rotas partiam da Península Itálica e seguiam por mar até o Oriente Médio, para, então, penetrar no território asiático. Muito bem. Mas, assim, 225, tá? Claro, isso que entra em questão aqui, tá? Em que ano os fenícios começaram, mais ou menos, a navegar no mar Mediterrâneo? Entende? Essa informação que eu não consegui encontrar, que eu não pude colocar, entendeu? Foi a data, as datas. Entendi. Mas okay. Ela está correta? Tá. Faltou as datas, assim, eu imagino que esse seja o primeiro mapa de tempo que vocês estão fazendo, né? Então eu vou considerar correto também, mas assim, o mapa do tempo, ele, por exemplo, os fenícios, aí você colocar essa outra informação, por volta do ano X, página 225, por volta do ano X, navegavam no mar Mediterrâneo. Quais mais você colocou? Os persas, né? Os persas, por volta do ano X, navegaram pelo mar Mediterrâneo, entendeu? Passaram a navegar nesse mar, tá bem? Mas tá ok. Por exemplo, eu fiz, o meio que eu utilizei foi como aquele desenho, entre aspas, que o senhor fez. Foi uma linha em determinado local, nome da civilização. Aí eu ia preenchendo essa linha entendeu? Isso, aquilo ali é um mapa do tempo, é daquele jeito mesmo. É como se você estivesse colocando aqui numa linha, né? E nessa linha você colocasse 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Aí avança um pouquinho, olha, 1991, dissolução da União Soviética, entende? 2001, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, entendeu? Olha, é uma data e um fato histórico, tá certo? Isso você pode fazer até como um mapa, um mapa biográfico seu, no meu caso, 1995, nascimento, tá? No ano X, meu primeiro ano escolar, no ano tal, 2013, conclusão do ensino médio, entende? É assim, olha, uma data e um fato relacionado àquela data. Nesse caso aqui seria uma data e o povo que navegava naquela região, ou melhor, perdoe, uma data e o povo que navegava no mar Mediterrâneo aproximadamente naquela data. Mas aí tá ok, tá certo? Agora vamos lá, Maiane, o mar Mediterrâneo, na verdade, Maiane, você só disse onde se localiza o mar Mediterrâneo, né? O que eu queria é que eu colocasse os povos que navegaram no mar Mediterrâneo, tá certo? No caso, o que a questão pede é o seguinte, ó, vamos lá.
Pesquise e organize um mapa do Mediterrâneo, em um mapa, aliás, do Mediterrâneo, os povos que nele navegaram na antiguidade. Ou seja, que não teve nenhum, não colocou fenícios, persas, etc. Não colocou nenhuma população aqui. Então, está errado, tá bem? Tem que colocar a população que navegou no mar Mediterrâneo e o ano que navegaram. Segunda questão, só um momento, só passar esse carro aqui. Costumamos nos referir à cultura clássica como greco-romana. Qual foi o papel dessa cultura greco-romana na formação da cultura mediterrânica? Posso dizer a resposta? Pode comentar. Refere-se à cultura clássica, dessa forma, por ambas formarem as bases da cultura ocidental atual, mas uma vez que seus preceitos filosóficos, artísticos e entre outros permaneceram até a atualidade de forma remanescente. Na cultura mediterrânea, isso é mais notório por ser o berço dos gregos e dos romanos. Então, o que se espalhou por povos conquistadores em outras partes da Europa foi a cultura nativa mediterrânea. Muito bom mesmo. Tá muito boa. A gente tem aqui as influências dessa cultura greco-romana na política, na cultura como um todo, né? Na arte, no teatro, na música, na escultura, na pintura. Nós temos aqui, até mesmo nos esportes, né? Os esportes olímpicos da Grécia. Então, nós temos aqui uma influência gigantesca, tá bem? Pode ler, Maia. 2. Refere-se à cultura clássica como grego-romana, por ambos formarem as bases da cultura ocidental atual. Bota isso, com certeza está errado. Porque assim, pode ler de novo, por favor? Refere-se à cultura clássica como grego-romana, por ambas formarem as bases da cultura ocidental atual. Pronto. E disso aí você pode fazer um começo de uma resposta boa. Isso daí pode ser o começo. Porque daí você vai dizer qual o papel dessa cultura na formação, na influência da cultura mediterrânea. Aí você pode pegar esses elementos que eu falei, dos esportes, da política, da arte, do teatro, da escultura, da música, etc. Tá? Você pode falar da influência desses setores, desses microsetores, no macro setor, que seria o macro cultural, tá bem? Mas aí tá um bom começo, tá bom? Mas você não pode deixar só isso não, tá bem? Bom, agora vamos lá para 332, né? Já que a gente já fez a atividade até 331 e corrigimos, tá bem? Professor, bota a resposta da 2 no chat, então, por favor. Tá bem, deixa eu escrever aqui. Só que no caso vai demorar um pouquinho. Eu prefiro colocar no Google Sala de Aula. Então, o professor pode botar lá. É melhor, tá? Porque a gente tem um pequeno atrasozinho aqui de algumas páginas e eu não queria perder esse tempinho. Posso manter minhas respostas, né? Pode deixar. A crise da República Romana. A crise da República Romana foi fruto de vários processos políticos e sociais decisivos, inclusive o surgimento do Império Romano e seu processo de expansão. Após as 3 guerras púnicas, Roma havia conquistado praticamente todo o mar Mediterrâneo. O domínio de novas rotas marítimas possibilitou que houvesse um forte fortalecimento, comercial. Além disso, a partir do século III a.C., Roma passou a dominar muitos povos, transformando-os em províncias romanas. Já parou para pensar no tanto de gente que não ouviu nem sequer falar na existência de Cristo? Pode continuar, Maiane. O auge. Aliás, o auge. Aliás, Maiane não, a Clarissa, né? Pode continuar. O auge da República. O auge
auge da República Romana se deu com o processo expansionista. Por outro lado, com uma extensão bem maior de território, administrar a política ficou complexa, além do fato de os conflitos sociais entre patrícios e plebeus terem aumentado. O declínio romano começava a se concretizar e as constantes disputas entre líderes políticos e o Senado Enfraqueceram. enfraqueceram ainda mais a política republicana. Os cônsules, senadores e magistrados foram aos poucos perdendo seu espaço político. A plebe, cada vez mais reivindicava participação política, enquanto os patrícios enfraqueciam ainda mais após o fortalecimento do comércio, que gerava novas atividades econômicas. Eu continuo. Ok. Foi nesse contexto que o Senado, não tendo alternativa, negociou o surgimento de uma estrutura política até então desconhecida, chamada Triunvirato, formada por Pompeu, Trácio e Júlio César. O triunviro Júlio César, a partir da Gália, fortaleceu-se em investir sobre Roma para se tornar um ditador, título concedido pelo próprio Senado, que ficou sem alternativas devido à aliança de César com o exército. Continua? Pode continuar, filho. Okay. Após a morte de Júlio César, foi formado o segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Otávio derrotou Lépido e Marco Antônio na Batalha de Eáxia, em 31 a.C., e anos mais tarde foi nomeado o primeiro imperador da história de Roma. Alguém quer continuar? Se eu quero continuar? Pode continuar, tá? Ok. O expansionismo romano. O processo expansionista romano aconteceu da mesma maneira como ocorrido na Grécia e na Antiguidade Oriental. Dois pontos foram fundamentais para essa política de expansão: garantir as defesas territoriais e buscar novos territórios devido ao crescimento populacional em Roma. No período entre a monarquia e a República Romana, houve uma estabilidade econômica, o que se produzia e começou a dar retorno para o comércio. Como base da economia romana era a atividade agrícola, à medida que o comércio crescia, eram necessárias mais terras para se plantarem os bens de consumo. O expansionismo romano durou cerca de 5 séculos. Começou com a conquista de Etrúria, quando os etruscos foram derrotados, e depois do sul da Península Itálica, onde algumas cidades da Magna Grécia foram subjugadas. Praticamente toda a península estava sob o domínio dos romanos, o que de fato dava condições de continuarem a se expandir e buscar outras regiões na Ásia, África e Europa. Bom, é muito nome complicado, né? Mas, assim, só para falar uma coisa bem óbvia, né? O expansionismo romano durou cerca de, olha só, 500 anos. Então, durante esse período, Roma ganhou, né? E, de regra, ganhou por meio de batalhas e conquistas, é claro, muitos territórios. E, claro, com o aumento do seu território, era necessário que fossem produzidos mais bens de consumo, né? À medida que o comércio ia crescendo, era necessário que mais terras fossem tornadas como terras produtivas, para que se produzissem mais bens de consumo, que a população agora precisava de mais bens de consumo. Tínhamos uma população, tecnicamente, o Império Romano tinha uma população maior a cada dia. Professor, com licença, uma dúvida que eu tive agora. Porque aqui, bom, um processo aqui, esse expansionismo romano se deu por 500 anos, 5 séculos.
E, obviamente, nesse período eram para ter sido trocados os reis, né? Passado o trono, obviamente. Aí a passagem do trono se dá de maneira hereditária, ou esse aqui se passa meio que entre o período monárquico e republicano. Então, ele se dava pelo voto ou hereditariamente? Aqui nós temos a criação, certo? Dos triunviratos. Os triunviratos era o que governava Roma. O primeiro triunvirato, por exemplo, formado por Júlio César, Crasso, nossa, estou lembrando mal, e Pompeu, e o segundo triunvirato, por exemplo, Marco Antônio, Lépio e Otávio. E nós podemos notar que entre um triunvirato e outro, entre um ditador e outro, vamos dizer assim, havia a tomada do poder, certo? Por exemplo, Marco Antônio foi derrotado e Lépido também, por Otávio. Isso em 31 a.C., sendo que, nesse sentido, Marco Antônio fez de si o primeiro imperador de Roma, meio que tirando um modelo político e colocando o outro, tá bem? Então, aqui a gente tem um período político bem conturbado, onde horas temos um modelo político, horas temos outro. Ora temos uma ditadura, ora temos um modelo mais republicano, ora temos uma democracia, tá bem? Ora temos um modelo de passagem do poder centralizado, claro, por hereditariedade, tá bem? Mas assim, aqui é na base do depende. Você fala de que recorte? Aí sim a gente chega na melhor resposta, tá bem? Guerras púnicas. Respondi sua pergunta, né? É mais ou menos. Eu estou querendo dizer que eles podiam ser passados de forma hereditária, mas também poderiam ser tirados à força, assim, como Sim. Otávio fez com os outros. Na verdade, o Otávio basicamente deu um golpe para fazer de si imperador, né? Então, é isso que eu quis dizer. Vamos continuar que você vai ver, eu vou esclarecer suas respostas aqui, suas perguntas, aliás, mais aqui na frente também. As guerras púnicas, alguém quer ler? Professor, eu Clarice posso fez ler? no chat. Pode ler, Clarice. É porque eu não estou vendo o chat, nem nada aqui. Pode ler, Clarice. As guerras púnicas. No Púnicas. processo, no processo de expansão romana, o contato com os povos da Magna Grécia e principalmente com os cartagineses foi decisivo para a consolidação do poder de Roma. Existia uma clara disputa pelo controle do mar Mediterrâneo e de suas rotas comerciais, e os cartaginenses eram os adversários a serem derrotados pelos romanos. Foi nesse momento histórico que ocorreram as três guerras púnicas, cujo estopim foi a disputa pela ilha da Síria, que pertencia à Magna Grécia, onde moravam muitos cartaginenses. Na ilha da Sicília, a rivalidade entre os cartaginenses e os habitantes que haviam sido colonizados pelos gregos enfraquecia a política interna da região, facilitando a invasão de outros povos. Roma, então, resolveu invadir a ilha com apoio da Siracusa e conquistou a cidade de Messina, na costa leste da Sicília. Em contrapartida, os cartaginenses declararam guerra a Roma. As guerras púnicas foram divididas em três fases diferentes. A primeira guerra púnica, a segunda guerra e a terceira guerra. A primeira guerra púnica foi de 2264 a.C. a 241 a.C. Os confrontos
dessa fase ocorreram no mar. Os cartagineses eram grandes navegadores, pois descendiam dos fenícios, conhecidos por fabricar excelentes embarcações. Para se defender, os romanos aprenderam técnicas de construção das embarcações marítimas, criando modelos iguais aos dos cartaginenses, com a ajuda dos gregos. Essa primeira etapa das guerras púnicas foi vencida pelos pelos romanos. A Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C. Após conquistar a ilha da Sicília, vamos só dar um zoom. Um momentinho. Após conquistar a ilha da Sicília, Roma pôde, então, controlar a Córcega e a Sardenha, estabelecendo, assim, seu domínio em toda a Magna Grécia. Na verdade, esse segundo conflito foi a reação de Cartago à derrota para os romanos no primeiro conflito. Após seu pai Amílcar ter conquistado a Península Ibérica, o general e estadista Aníbal Barca liderou os cartagineses em direção à Península Itálica. Várias vitórias foram conquistadas por Cartago, que, em nenhum momento, ameaçou Roma. Dessa forma, os romanos puderam se organizar e, sob liderança de Cipião, o africano, conquistaram a Península Ibérica, forçando os cartagineses a recuar. Estes foram, novamente, derrotados na Batalha de Zama, em 202 a.C. A Terceira Guerra Púnica, 149 a 146 a.C. Foi o conflito mais rápido e violento das três guerras púnicas. Com a liderança de Cipião Emiliano, após 3 anos, os romanos derrotaram de forma definitiva os cartagineses. Destruíram Cartago, escravizaram seu povo, incendiaram a região e colocaram sal sobre as terras para que nada pudesse sobreviver. Os sobreviventes que não foram escravizados se espalharam pela Europa. Batalha de Zama, de Giulio Romano, travada em 19 de outubro de 202 a.C. Essa foi uma batalha decisiva da Segunda Guerra Púnica. As guerras púnicas e o processo inicial de expansão territorial romano trouxeram consequências determinantes para o panorama político e econômico e social na Europa e no mar Mediterrâneo. As principais foram: os romanos dizimaram seus rivais e estabeleceram a hegemonia sobre o comércio no Mediterrâneo, consolidando sua política expansionista. Com o fortalecimento do comércio, surgiu uma nova classe, chamada de homens novos, ou cavaleiros, enfraquecendo os patrícios. A conquista de novas terras desencadeou o aumento do número de escravos, pois os romanos escravizaram os guerreiros perdedores. Esses escravos passaram a ser usados em atividades econômicas, gerando grande desemprego e insatisfação na plebe romana, que reagiu e provocou conflitos internos. Só para explicar essa reação de confusão. Se as pessoas tinham escravos, por que elas iam contratar plebeus para trabalhar em suas terras? Era meio que sem lógica, né? Já que a mão de obra escrava é mão de obra gratuita. Continuando. Os pequenos e médios proprietários não conseguiam satisfazer com suas produções agrícolas a necessidade do comércio, criando dívidas que não conseguiam pagar. Então, acabavam vendendo suas próprias terras para ricos proprietários. Vamos fazer umas atividades aqui. Só 2, 3 questõezinhas, né? Qualquer coisa. Primeira questão, gente. Dá para fazer até aqui mesmo. Quais foram os principais motivos que levaram Roma a uma política expansionista? Está lá no texto. Na verdade, Oi? as três estão. As 3 questões, praticamente, você pode encontrá-las no texto. Principalmente Com da certeza. segunda questão. Inclusive, professor, nessa segunda questão, a gente pode colocar. Ele pede aqui
para analisar as guerras púnicas, né? Aí aqui a gente pode ir colocando meio que uma pequena informação de cada guerra púnica citada, né? Eu aconselho fazer no caderno, tá? Essa 2, página 236. Não exige pesquisa, mas isso aqui que a gente faz porque ela é grande, é isso? É, um pouquinho, é pouca linha, sabe? São quantas linhas? 5, é? 1, 2, 3, 4, 6 linhas, eu tô achando pouco. É realmente muito pouco, gente. Se você for, mesmo que você vá colocar só um pouquinho sobre o que foram as guerras púnicas, a primeira, segunda e terceira guerra, olha, você tem 4 itens para resumir. Dá menos de uma linha e meia para cada item, né? Uma coisa que eu sempre faço quando se trata de colocar Diga. um pouco de cada informação, quando se trata disso, e colocando um pouco de cada informação, eu sempre faço assim. Quando chega no primeiro ou segundo ponto, eu termino aquela informação e coloco a outra, entendeu? Sempre põe do primeiro ou segundo ponto. Eu entendi. Vamos lá, vamos explorar a primeira. Quais foram os principais motivos que levaram Roma a uma política expansionista? Querem uns minutinhos para pesquisar? Não sei não. Tem aqui, ó. O Garantido. professor vai botar a resposta das questões no chat, né? Essa daqui está no teste. Tá vendo? Tá no chat do vídeo. Maiane, você me cobra as respostas que eu fiquei de colocar no Google Sala de Aula também? Porque senão eu esqueço. Tá, você estava falando. Eu interrompi, foi sem querer. Eu tava dizendo a resposta. Tá aqui na página 233. Garantir as defesas territoriais ou buscar novos territórios devido ao crescimento populacional em Roma. Pronto, exatamente. Crescimento populacional romano. Já acharam um? Tá aqui. Show. Vamos para, deixa eu ver. Aí as outras eu vou dar uns minutinhos. Não, se eu der 10 minutos, acaba a aula, né? Professor, por que não bota 2 para casa? Eu acho melhor ficar para casa mesmo. Enquanto isso, a gente avança mais ainda no conteúdo, a gente vai chegar no conteúdo que é bem interessante. Eu acho que dá pra gente fazer a 1 e a 3 em sala e a 2 pra casa, como a Clarice falou, já que, tipo, tem que ser no caderno, é uma questão Deixa maior. 2 e 3 para casa. Pode deixar 2 e 3 para casa, tá? Vamos avançar aqui na página. Os conflitos sociais e a luta pela reforma agrária. Tá bem? Por volta do século II a.C., os conflitos sociais eram diferentes em relação ao período monárquico e ao início da República Romana. Nessa época, as disputas se davam entre plebeus, que queriam mais direitos políticos, e patrícios, que queriam manter seus privilégios. Como já estudado, muitos conflitos aconteceram entre essas duas classes sociais, mas, paulatinamente, os plebeus conseguiram ter participação direta nas principais decisões políticas de Roma. O surgimento de uma nova classe social, os homens novos, bem como o enfraquecimento dos patrícios, gerou uma disputa pelo controle político, mais especificamente pelas terras cultiváveis, que permaneciam em sua maioria em mãos dos patrícios, nas mãos dos patrícios. Professor, disseram que eles eram chamados de homens novos ou cavaleiros, isso no texto anterior. Mas só porque eles recebem esse apelido, não quer dizer que eles seriam realmente cavaleiros e que utilizassem armas medievais, né? Não está correto, não sei dizer. Exatamente, é exatamente isso que você falou. Não necessariamente cavaleiros de cavalaria, de guerras, tá? Sim. Porque se você for estudar uma simbologia do nome, né?
dos cavaleiros, e for você colocá-los em classes sociais, os cavaleiros nem eram nobres, né? Nem eram príncipes, princesas, reis, num modo geral, né? Assim como os cavaleiros também não eram de classe baixa. Os cavaleiros eram intermediários ali, tá certo? Eles tinham um certo prestígio na Idade Média, para não voltar muito no tempo, na Idade Média eles tinham um certo prestígio, mas eles não eram totalmente da nobreza. Algum ou outro era da nobreza, mas, no geral, a grande maioria era como se fosse a classe média. Aqui é a mesma coisa. Os homens novos não eram patrícios, assim como também não eram plebeus, tá bem? É nesse sentido aqui que estamos atribuindo o termo cavaleiros, uma divisão social. Os primeiros movimentos liderados por plebeus foram políticos. Os irmãos Graco foram eleitos tribunos da plebe em períodos diferentes e elaboraram leis que atendiam às exigências dos plebeus, desagradando os grandes proprietários de terra. Um dos irmãos, Tibério Graco, no ano de 133 a.C., criou uma lei agrária bastante polêmica, a Reforma Agrária. Essa lei determinava que as terras tivessem um limite de extensão de 309 acres e que as terras públicas fossem distribuídas entre os plebeus. Essa medida possibilitaria que existissem muitas pequenas propriedades, o que, consequentemente, enfraqueceria os ricos proprietários. Essas ideias desagradaram os patrícios, que mandaram matar Tibério Graco e seus partidários. Após a morte de Tibério, seu irmão, Caio Graco, foi eleito tribuno da plebe e deu continuidade à luta pela reforma agrária. Caio buscou o apoio dos cavaleiros para garantir a aprovação da lei fundamentária, que baixava o preço do trigo para aumentar a produção. A medida a medida foi atacada pelos grandes proprietários de terras. Caio foi assassinado e seus partidários condenados. Outros tribunos da plebe foram eleitos e tentaram retomar a reforma agrária, como Marco Lívio Druso, que também foi assassinado. Então você nota aqui o seguinte, né? Tanto Tibério quanto Caio e Marco Lívio tinham esse ideal de querer uma reforma agrária. E o que era a reforma agrária? Que seria basicamente uma tomada de terras, uma apropriação de terras, para que fossem melhor distribuídas. Porque se você imaginar, você tem aqui um proprietário de terra, dono de uma área que equivale a 30 campos de futebol, tá? E você tem 10 pessoas que têm um quintal para cultivar. Está entendendo a diferença? Olha só, uma pessoa só é dona de uma área de 30 campos de futebol. E 10 pessoas aqui só tem um quintal. Então, o que é justo? Toma todas essas terras e divida de maneira igual. Ah, mas o fulano lá comprou essas terras. Tá, mas como é que o senador lá de Minas Gerais tem uma área gigantesca de terras? Que herdou do pai dele, que herdou do pai dele, que herdou do pai dele. Que se você puxar essas terras, você vai verificar que elas fazem parte das capitanias hereditárias. Você vai notar que essas terras são fruto de roubo, terras roubadas dos índios. Então, genealogicamente falando, essa pessoa herdou terras roubadas, tá certo? Então, a reforma agrária é, sim, fundamental para que se tenhamos uma sociedade justa. E esse pensamento já se tinha lá na Grécia, tá? Mas Desculpa, professor, interromper, mas é que está querendo dizer que ao tentarem recuperar a reforma agrária, aquele que tentou recuperá-la também foi assassinado, é isso? todos os 3 tribunos que foram com essas ideias foram assassinados. Nossa. Ou seja, presta atenção aqui, ó. São romanos, né? Eles Os fazem parte. tribunos que tinham medidas para favorecer a população, ou seja, os políticos, né? O tribuno da plebe eram políticos. Tribunos que tinham ideias para favorecer a população, para ajudar o povo, foram assassinados pela classe alta, pelos patrícios. Os patrícios, não, esse negócio não dá certo, não. Isso é gente pobre tomando as terras, muita gente com pequenas propriedades, não.
Isso vai prejudicar o meu negócio. Quem é que está com essas ideias? É um tal de Tibério Graco. Mande matá-lo. Desse jeito. Nossa, esses tribunos eram plebeus e, devido às suas decisões, os patrícios não ficaram contentes, já que eles eram a classe mais alta. Eles queriam predominar na região, por isso mandaram assassiná-los por isso. Exatamente, vamos lá. Só queria para aqui, Yasmin Albuquerque está presente, Caio também está presente, João Vitor está presente, Clara também está presente, Maria Luísa presente, Mariana Vitória está presente, Mariana Vitória não está presente, Monique, eu acho que eu vi o nome da Nath aqui, está presente. Samanta e Tagon, ok. Agora vamos lá no B. Ana Cecília está presente. Raica Pinheiro, vi o nome dela aqui. Não sei se ainda está. Está aqui, na primeira aula não estava. Danilo, Maiane, Gabriel, João Pedro, Letícia, Larissa, Miguel está presente. Deixa eu ver quem mais. Marquete não está presente. Pedro Maciel e Ronald Eric. Pronto. José Henrique não está presente, né? Deixa eu ver aqui. A Letícia Borges está aqui, né? Na primeira aula não aqui. Letícia Borges. Continua. Exatamente, tá, irmão? Não eram apenas terrinhas, eram terras cultiváveis, terras que geravam riquezas. E esse pessoal, os patrícios, não queriam concorrência. Né? Porque, assim, um proprietário pequeno de terra não fazia diferença para um patrício dono de uma área gigantesca. Mas 20 proprietários de terra já afetavam o negócio dele. E ele não queria essa concorrência. Por isso que mandaram matar Tibério, mandaram matar Caio, mandaram matar Lívio. Todos esses tribunos que tinham essas ideias de ajudar a população. Por quê? Para ter muita gente rica aqui em cima, tem muita gente se dando mal aqui embaixo, com salário ruim. Isso quando recebe salário, muita gente passando fome, muita gente sem moradia, muita gente comendo comida que sobra no chão da feira. Essa é a realidade da nossa sociedade. Mas eu não queria terminar a aula. Eles não queriam dividir as suas terras de cultivo. Resumidamente. Bom, então a gente termina aqui e a gente retoma amanhã, tá bem? Essas duas questões ficam para amanhã, tá? Por isso que eu deixei só duas. E, professor, lembra dessa atividade que a gente corrigiu hoje? Você decidiu corrigi-la somente hoje, já que só havia passado ela terça-feira? Você decidiu corrigi-la na próxima terça-feira? Porque é uma atividade grande e necessitava de pesquisa. Essa daqui eu estou passando para amanhã porque a resposta está assim, ó. Você volta umas páginas e está lá. Porque as duas questões falam das guerras púnicas. Uma pede para você basicamente dizer o que foram e a outra quais foram as consequências. Então, não está complicado, né? Pois é, sendo sincero, eu fiquei a minha manhã inteira fazendo só essa atividade. Eu perdi a minha manhã inteira com ela. Mas foi vantajoso, porque você acertou. Quando que deu certo, eu consegui colocar tudo em dia. Ótimo, maravilhoso. Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê amanhã. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Valeu.